Boa noite, gente. Estamos na live número 269. E ontem, como a gente falou de um assunto bem interessante, será que Deus existe? E a gente não impôs, a gente não quis impor para ninguém a nossa crença, a nossa fé. Foi uma live muito bacana, então eu resolvi falar hoje de uma crença, mas de uma forma divertida. Eu vou indicar um filme para vocês, um filme infantil, já tem até o 2. Mas esse filme, ele revela como a crença age sobre as nossas vidas. Então, eu vou falar sobre isso. E esse filme, olha só que interessante. Esse filme é o Scrooge. É um filme infantil, é um filme divertido, mas ele fala muito sobre crenças. E tudo que acontece nas nossas vidas, todos os resultados que temos, é baseado no que acreditamos. E o que é crença, Rodrigo? De uma forma simples e muito fácil de entender, é o seguinte: crença é, se eu acredito, eu faço. Se eu não acredito, eu não faço. A crença é simplesmente isso, tá bom, gente? Se eu acredito, eu faço. Se eu não acredito, eu não faço. E hoje eu lembrei desse filme, eu acho que eu não indiquei nos filmes, mas vou indicar lá de novo ali nos filmes. Tem vários filmes que ali nesses filmes filmes mais sérios, filmes em fatos reais que eu indiquei. Esse aqui é um filme divertido, é um filme infantil. E hoje, sem querer, eu tava passando uns canais e vi esse filme e lembrei de toda a história deste filme. E para que nós entenda o quanto uma crença tem poder sobre nós, o que eu acredito, não importa se é real ou não, o que eu acredito tem muita influência sobre a minha vida. Então esse filme ele revela muito. Eu não vou dar spoiler total do filme, mas eu vou explicar um pouquinho dele para que você entenda. Olha só. Esse cara do meio ali é o pai da família que está à sua esquerda aí, se você está assistindo, tá? E o legado dele, a história deles, aliás, se passam dentro de uma caverna. E o pai super protetor, ele diz para todo mundo: ninguém pode sair da caverna, a gente só sai para caçar e volta para a caverna e a nossa vida vai ser aqui na caverna. Porque se a gente sair dessa caverna, a gente vai morrer. A gente vai morrer. Se a gente sair à noite, a gente vai morrer. O que acontece? Então toda a história desse filme, ele ensina muito para nós o poder da nossa crença. Se eu acredito, eu faço. Se eu não acredito, eu não faço. Então, o pai de família ali tentando ser protetor, tentando proteger a família, ele faz que todo mundo não saia da caverna à noite, somente de dia para caçar e já volta para a caverna. E ele acredita que se sair à noite ele vai morrer. E não dando spoiler total do filme, a filha dele resolve um dia, ela estava cansada de viver na caverna, ela estava muito cansada de viver na caverna, um dia ela tenta e se arrisca a sair de noite. Ela quer explorar o desconhecido. E ela sai. E ela chega num topo e conhece um cara chamado Guy, que estava manipulando fogo. E aí em diante a história fica muito interessante, porque o Guy, esse cara que ela conheceu à noite, esse cara estava vagando, ele estava querendo mudar a vida dele, ele estava na procura do amanhã. E eu não vou dar todo o spoiler do filme, tá? Mas é um filme que faz você entender o quanto a crença influencia nos seus resultados. Então essa jovem, ela arrisca sair de noite, ela até burla o sistema do pai dela, que é de viver numa caverna. Ela sai à noite, conhece esse rapaz mostra pra ela o fogo que eles nunca tinham visto, porque eles nunca saíram à noite. E ela começa a mudar suas crenças. E quando ela volta de madrugada para dentro da caverna de novo, ela percebe que ela não morreu. Ela percebe que não morreu, então ela começa a arriscar muito mais. E no final das contas, não vou dar todo o spoiler do filme, mas toda a família é obrigada a sair da caverna porque aconteceu um terremoto, a caverna se desmoronou toda, eles são obrigados a viver fora da caverna. E como ela conheceu aquele rapaz, o Guy, que manipulava o fogo, eles se encontraram na metade do caminho e muitas coisas legais aconteceram. Então, qual que é a moral desse filme? Esse filme vale a pena você assistir, mesmo que é um filme infantil. Se você tiver filhos, assista com seus filhos, vai ser muito bacana. Mas perceba algo mais importante do filme, que é o poder da crença. Enquanto o pai era super protetor, tinha medo de morrer, eles nunca saíam da caverna, eles nunca experimentavam algo novo, eles nunca viviam de fato. E é isso que as crenças fazem. Se você acredita que tudo vai dar errado, você alimenta tanto medo, que o medo te trava na vida. É isso que esse filme mostra. Mesmo sendo infantil, ele também nos ensina muitas coisas. Por isso que a gente tem que abrir a nossa mente para a gente aprender em tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, toda a informação, analisar e ver se
dá pra reter as coisas boas. E esse filme aqui, mesmo sendo infantil, Scrooge, é um filme já meio que ultrapassado já, acho que é de 2013, se eu não estou enganado. Ele mostra pra nós que quando você acredita, quando você alimenta o seu medo, mas vai dar errado, se eu sair da caverna eu vou morrer, se eu sair do meu trabalho eu vou morrer de fome, eu não vou dar conta. Você alimenta tanto esse medo e você vive uma vida de sobrevivência, vive uma vida dentro de uma caverna e você não experimenta nada novo na sua vida, porque essa mesma barreira que te protege de coisas que você imagina é a mesma barreira que tira toda a sua felicidade. Então esse filme, se você quer entender o poder das crenças, o quanto elas influenciam na nossa vida, talvez você vai perceber que você está tão limitado, e talvez você já está limitando seus filhos, não vamos sair daqui porque aqui é perigoso, fora da caverna a gente vai morrer. E talvez você está treinando seu filho para ser uma pessoa limitada. Através do quê? Do que você acredita. Você acredita que se você sair do seu emprego, você não dá conta. Você não consegue empreender. Você não consegue criar algo novo. Mas tudo isso é uma mentira que você conta para si mesmo. É uma história que você conta a si mesmo. E a gente vive a história que a gente se conta. Então, se a gente quer entender sobre crenças, que ontem até o Osés entrou na live aí, a gente estava falando sobre crenças, a crença faz isso conosco. E esse filme, o Scrooge, ele vai ensinar você, até você que é pai e mãe, a como ensinar seus filhos. Porque olha só, o pai ali da família queria proteger todos. Não, vamos viver aqui na caverna. Eu vou repetir de novo só para quem está chegando. Eu vou viver aqui na caverna porque é mais seguro. À noite a gente não pode sair da caverna porque a gente vai morrer. Então a jovem decide, cansada daquela vida dentro da caverna, a filha dele, decide desobedecer o pai e sai fora da caverna à noite. E ela percebe que ela não morreu, ela encontrou um rapaz que manipulava o fogo e ela percebeu que a vida era diferente, eles já experimentaram coisas diferentes, com simplesmente uma mudança de crença. Então ela volta para a caverna na madrugada e ela percebe que não morreu e ela percebe que seus pais estavam errados. Todo aquele medo era uma história que eles se contavam para sobrevivência. Só que ela percebeu que sobreviver não era viver, não era experimentar algo novo, não é experimentar algo abundante. Então esse filme mostra para nós, tanto adultos como crianças, para nós adultos principalmente, é como nós podemos permitir uma nova visão para nós. Porque talvez você tenha medo de empreender, tem medo disso, medo, mas são histórias que você se conta para não se mover e você fica no estado de sobrevivência. E o que a crença faz? Ela te amarra. Porque todo o resultado que você vai ter na vida vai ser conforme as suas crenças. Se você acredita que não é capaz de empreender fora da empresa que você trabalha, vai ser assim, porque vai ser conforme a sua fé. Se você acredita que nada dá certo para você, você está certo, porque vai ser conforme a sua crença. Então esse pai super protetor limitava toda a família dentro de uma caverna. Mas o dia que a caverna desabou, eles foram obrigados a se mover, eles tiveram que enfrentar a noite, a escuridão, eles tiveram que aprender a lidar com fogo. E o que aconteceu? A mente deles mudou. Eles falaram, caramba, toda essa vida que a gente tinha era limitada. Quando eles conheceram um jovem rapaz chamado Guy nessa história, infantil, mas é muito bacana, o Guy era uma pessoa totalmente livre. Era uma pessoa que não tinha medo. E olha só, como eles tinham tanto medo, a família dos Scrooge, eles tinham tanto medo, o medo limitava a criatividade. Então eles eram muito burros, porque eles não tinham informações, eles não usavam a criatividade da mente. O Guy, como era uma pessoa mais destemida e criava coisas, ele despertou a criatividade nele. E é isso que acontece quando a gente se liberta dos medos, das histórias que a gente ouviu, que dava medo, que empreender é difícil, que empreender não dá certo, que ter sucesso na vida é só para alguns, que ter uma vida abundante é só para rico, é só para alguns. Quando a gente se liberta dessa mentalidade, a gente começa a experimentar algo novo na vida, uma vida abundante. E olha só, o Oséias falou assim, o conhecimento traz a liberdade, mas o conhecimento dá a verdade. A verdade é que eu quero, eu posso, eu consigo. Nós temos a essência divina dentro de nós. E quando a gente descobre o nosso potencial mesmo, e a gente descobre que o que nos limita são pensamentos do tipo assim, você ouviu lá na infância, você é um idiota, você é um burro, você não consegue nada. Essas palavras ficam ecoando quando você se torna um adulto. E essas palavras vão te limitando inconscientemente. Você não sabe por que não prospera, por que as coisas não dão certo na sua vida, porque inconscientemente você acredita naquelas palavras que talvez o seu herói, seu pai, sua mãe disseram pra você. E eles também não têm culpa porque ninguém pode dar o que não tem. Então esse filme vai ilustrar para vocês de uma forma divertida, que você pode assistir com a família, com seus filhos.
vai mostrar para vocês o quanto uma crença pode te limitar. A crença que vai dar errado, a crença que se você sair desse emprego você vai morrer, vai dar tudo errado, e tudo isso vai te limitando. Só que a nossa vida é tão passageira, gente, que a pior coisa que pode acontecer nas nossas vidas, a pior coisa de todas, é nós passar por ela sendo menos do que a gente pode ser. Então hoje, se você puder, se você tem Netflix, se você tem outros aplicativos de filme aí, assista esse filme e perceba não da forma infantil que é contada, mas a crença por trás do pai de família que tentava proteger a todo momento sua família. O sistema de proteção dele era tão forte que ele não permitia e também não se permitia viver algo novo, explorar algo novo, porque ele alimentou tanto medo, que a vida dele ficou totalmente baseada numa caverna. E talvez hoje você está vivendo numa caverna financeira, numa caverna de espiritualidade baixa, você tem medo de tudo, você tem medo do seu Criador, tem medo da condenação, tem medo de tudo. E quando você vive debaixo de uma condenação, você não vive, porque seu cérebro fica no estado de sobrevivência. O que é o estado de sobrevivência? Eu não vou me mover muito porque pode doer, eu não vou criar aquela empresa dos meus sonhos porque vai que der errado e todo mundo me julga. E você vai vivendo uma vida limitada, dia após dia limitada, com medo da opinião dos outros, com medo de dar errado. Deixa eu dizer uma coisa, nunca dá errado as coisas para nós. Quando você age, quando você tem uma atitude, se alguma coisa não sair conforme o previsto, você aprende. E todo dia que a gente aprende com os nossos erros, a gente só aprende com os nossos erros. Imagina uma criança com 2 anos de idade, ou com 1 ano e pouquinho, tentando aprender a andar, e ela olha assim, ela cai uma vez, ela diz assim, não, andar não é pra mim. Já pensou se a criança tivesse a mentalidade de um adulto? Ai não, eu caí, me machuquei aqui, caminhar não é pra mim. Ela desistiria nos primeiros passos. Mas o que a criança faz? Como ela vem com a essência da verdade dentro dela, ela é destemida, ela não conhece o medo, porque Deus, quando a gente foi criado, Deus nos deu o espírito de coragem, não de covardia. O que é covardia? No pé da letra é medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem. De coragem, só que o medo, ele é aprendido. O medo é aprendido. Por quê? Olha só, muitos pais limitam os filhos dessa forma, e esse filme vai mostrar muito isso pra vocês. Não faz isso, filho, que vai que você role aqui, bata a cabeça e morra. Não, filho, não faz isso, vai que você... Ou seja, você tem que dar liberdade de escolha pros seus filhos, claro, dando algumas limitações, né, que você conhece, que o perigo existe. Mas você não pode limitar o seu filho a todo momento, você tem que permitir ele escolher algumas coisas. Eu já contei uma história aqui que a minha filha... Uma vez nós nos encontramos ali no Jardim Botânico aqui, e aí vem o meu sobrinho e ele tem filhos também, e minha filha se empolgou, e ela tava com o patinete, e ela quis descer a lomba, acho que para mostrar para eles que ela conseguia. E eu percebi que a lomba era meio forte, mas eu falei, filha, tu pode ir, só que usa o freio do patinete, tá bom? Você pode descer, se você usar o freio do patinete tá tranquilo, você vai conseguir. O que ela fez? Ela falou, não pai, eu vou ir, vou descer. Ela estava empolgada, ela se empolgou com as crianças ali, tinha um monte de gente. O que ela fez? Ela desceu a lomba, ela começou a botar o pé no chão, só que pegou embalo o patinete, e o que aconteceu? Ela caiu. E eu como pai, como conheço um pouquinho de inteligência emocional, o que eu fiz? Eu fui correndo lá, a primeira coisa que eu peguei ela, abracei ela bem forte, filha, tá tudo bem, eu tô aqui, e você é muito corajosa. Olha só, eu elogiei a coragem dela, e também dei uma correção da seguinte forma. Eu falei, filha, você é muito corajosa, mas você devia ter escutado o papai e usado o freio do patinete. E eu não humilhei ela em público, eu não xinguei ela em público, eu não bati nela em público, eu nem faço isso nem em casa mesmo. Olha só, não fiz nada disso, mas eu elogiei a coragem, ensinei e falei para ela o aprendizado que ela teve ali naquela situação. E o que aconteceu? O que eu instalei na minha filha? Ao invés de instalar medo da crítica, porque, por exemplo, muitos pais incompetentes emocionais e por não ter desenvolvimento pessoal e por não buscar ajuda também para criar os seus filhos, o que acontece? O filho cai, se esborracha, o que os pais fazem? Principalmente a gente estava num ambiente público, os pais batem no filho em público, xingam em público e a criança vai crescendo e aquele xingamento fica lá no inconsciente da criança. E na fase adulta, o que acontece na fase adulta? O que acontece na fase adulta? A criança vai entender o quê? Toda vez que eu tento algo novo e dá errado, eu vou apanhar, eu vou ser criticado pelos meus pais, eu vou ser julgado em público, as pessoas vão rir de mim. E quando ela cresce, quando surge a oportunidade para ela mudar de vida, essa criança, ela vai aceitar a oportunidade? É claro que não, porque o medo foi instalado. E na minha filha, como eu já tenho o desenvolvimento pessoal, eu trabalho com isso, o que eu fiz? Eu elogiei a coragem dela,
Eu analisei que ela não tinha feridas muito graves, assim, eu falei, filha, tá tudo bem, acontece, a gente só aprende quando erra, você devia ter usado o freio ali, mas tá tranquilo, da próxima vez você vai usar. Você acha que a minha filha ficou com medo de andar de patinete? Por alguns instantes, sim, mas ela continua andando. Ela não desistiu, porque ela sabe que se errar, ela vai ter um pai que ainda apoia. Se ela errar, ela vai ter um pai que ainda vai acolher ela. E é assim que Deus nos trata, na verdade. Ontem a gente falou sobre isso. A todo momento Deus quer nos ajudar. E quando a gente não tem inteligência emocional, o que acontece? Os pais xingam o filho em público, batem no filho em público e vão criando um monte de limitações no filho. E o filho cresce, e quando ele cresce, quando surgir oportunidades novas, ele vai pensar assim, não, mas se eu errar, meu pai vai me xingar, se eu errar, eu vou ser criticado, se eu errar, vão me julgar, se eu errar, as pessoas vão rir de mim. Aí a pessoa fica alimentando o medo dela a vida toda, a vida vai passando e por medo da opinião dos outros, por medo de dar errado, ela nunca vai descobrir se deu certo aquela ideia que ela tinha. Então esse filme, ele vai mostrar pra vocês o poder da crença. De uma forma muito divertida. De uma forma muito divertida. Se você acredita que as coisas vão dar errado fora da sua zona de conforto, vai ser conforme a sua fé, só que você vai viver uma vida limitada. Sendo que todo o potencial que você precisa está dentro de você. E como é que eu mudo isso, Rodrigo? Mudando as crenças. Aqui eu não consigo mudar sua crença muito rápido, porque eu preciso de um ambiente específico, porque as crenças elas surgem como? Repetição e forte impacto emocional. Repetição e forte impacto emocional. Por exemplo, na situação da minha filha ali que eu contei, que ela caiu de patinete. O que aconteceu? Teve impacto emocional? Sim, teve impacto emocional. E o que aconteceu? Ia se criar uma crença. Mas se eu fosse um pai incompetente, eu ia xingar ela, eu ia criticá-la em público, eu ia encher ela de limitação. Mas eu elogiei a coragem dela, eu elogiei como ela foi corajosa e falei pra ela, filha, você só deveria ter usado o freio. Então a gente aprende que a gente tem que usar o freio do patinete. E ela teve um aprendizado. E ela é uma menina totalmente destemida. Porque ela sabe que ela pode tentar coisas novas, e se ela errar, ela vai aprender. E ela é uma criança muito destemida. Esse dia ela estava aprendendo a pular corda. E a primeira vez que ela tentou, não foi. Ela falou, pai, eu não tô conseguindo. Eu falei, filha, tenta mais uma vez, mais uma, porque eu sei que tu consegue. Lembra do patinete? Lembra da bicicleta? É a mesma coisa. A repetição, filha, é a mãe da excelência. Repete, filha. Hoje ela pula corda brincando e se divertindo. Mas quando a gente instala a crença correta numa criança, essa criança no futuro vai ser o futuro da nação. E se um futuro da nação está numa criança que acredita em si própria, acredita nas suas ideias, nós vamos ter muito mais empresas, nós vamos gerar muito mais lucratividade para o país, a gente vai criar um país melhor. Olha só quanto uma crença pode influenciar nas nossas vidas. Olha só, o Oséias falou assim, ó, o que você acha sobre a psicologia na criação dos filhos? Oséias, a psicologia na criação dos filhos é essencial, porque olha só, as nossas crenças mais profundas, elas surgem em nós de 0 a 8 anos. De 0 a 12 também, tá? Muitos estudos falam de 0 a 12, mas principalmente de 0 a 8 anos. Como assim, Rodrigo? Tudo que a gente vê, ouve e sente, através desses 3 sentidos principais, vai gerando uma crença em nós. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu toco nessa baqueta aqui, tá? Esse estímulo sinestésico que eu tenho do tato aqui, ele vai para uma parte do meu cérebro chamada hipotálamo, que converte esse toque numa linguagem do cérebro. Ou seja, aí acontece uma química no cérebro e sinapses neurais começam a acontecer. Como assim? Por exemplo, eu toquei naquele objeto. Esse toque vai para uma parte chamada hipotálamo, que converte em uma linguagem cerebral e uma bioquímica começa a acontecer. Um campo de eletricidade começa a acontecer e sinapses neurais começam a acontecer. É como se cabos se conectassem com cabos. Aí vai criando várias ramificações. Então ali surge o nosso aprendizado, ali surgem as crenças. E nós temos bilhões de conexões neurais. A gente tem bilhões de conexões neurais a respeito de trabalho, a respeito de finanças, a respeito de relacionamento, de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu ao longo da nossa vida. Então uma criança, por exemplo, aproveitando a pergunta do Oséias, que ele falou o que você acha sobre a psicologia da criação dos filhos. Imagina uma criança que ela vive num lar, onde os pais vivem discutindo, os pais vivem brigas. O que essa criança acredita de relacionamento? Que relacionamento é assim mesmo, que é uma desgraça, que nada dá certo, que vivem brigas. Qual que é o futuro dessa criança no relacionamento? É repetir os padrões dos pais. Por isso que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única forma de ensinar. Por isso que nós, os pais, devemos assistir esses filmes para ver o quanto uma crença pode limitar seu filho.
quanto uma crença pode fazer seu filho ser uma pessoa limitada no futuro. Aí pensa bem, um pai que diz pro seu filho assim, o filho pede assim, pai, eu quero comprar aquilo, ainda mais na indústria das propagandas, né? Pai, eu quero aquilo, pai, aquilo. E o pai vive dizendo, não, eu não tenho dinheiro, isso aí não é pra nós. A Disney não é pra você, a Disney é só pra pessoas de sucesso. A criança vai crescer com aquilo inconsciente. Ela vai acreditar que não consegue, ela vai acreditar que dinheiro não é pra ela, que ser bem sucedido não é pra ela. E o nosso corpo acompanha a nossa mente. E o que acontece? Ela se torna uma pessoa limitada. Porque tem muitas crenças enraizadas que ela aprendeu lá das pessoas que o criaram. Muitas crenças enraizadas. E isso vai limitando a criança. Então por isso que é muito importante primeiro, nós como pais, buscar inteligência emocional para a criação de filhos, para que eles sejam emocionalmente saudáveis. Primeira coisa, nós pais, aprender como criar filhos, porque às vezes você acha que aprendeu a criar filhos, mas você só está com o padrão dos seus pais. Se seus pais te batiam muito na infância, provavelmente você bate muito nos seus filhos. A minha filha, não encosta um dedo nela. Eu converso com ela. E se vocês verem a minha filha, vocês verem, não porque é minha filha, mas é uma pessoa educada, sabe lidar com outras crianças, sabe lidar com conflitos. Porque às vezes as crianças brigam, elas sabem lidar com conflitos. E eu nunca encostei um dedo nela. Ela é uma pessoa é uma criança super respeitável, amável, não fala palavrão, não grita, não faz bagunça, ela só brinca e se diverte. Olha só, então por isso que é muito importante nós pais, os responsáveis, aprender o poder de uma crença. Porque se você não se desenvolver pessoalmente, e a gente aprende pelo exemplo dos pais, principalmente das pessoas que nos criam, os nossos pais ou as pessoas que nos criam principalmente, o ambiente escolar, tudo que a gente convive mais na infância que vão gerar nossas crenças. Então se você não fez por você até hoje, buscar desenvolvimento pessoal, gastar dinheiro nisso, gastar dinheiro em conhecimento, faça isso pelos seus filhos. Porque você pode criar uma pessoa super fortalecida emocionalmente. Você pode criar empreendedores. Porque olha só, muitas vezes, muitas crianças ouvem na infância assim, filho, dinheiro é só para rico. Dinheiro não dá em árvore. Vá trabalhar, vagabundo. O que acontece? Tudo isso fica inconsciente. A criança cresce e ela fica totalmente limitada. Porque ela acredita que dinheiro é só para rico. Então ela sempre se rebaixa, ela não tem o grau de merecimento fortalecido. Ela acredita que nada vai dar certo na vida dela, porque talvez seu pai, sua mãe, o tio chamou ela de idiota. E uma criança, ela não tem o fator crítico. Tudo que você falar para ela, principalmente uma autoridade para ela, a autoridade é o quê? Pai, mãe, professor, padre, pastor. Tudo isso é uma autoridade para a criança. Ela vai acreditar. E tudo na nossa vida vai ser como a nossa crença. Então, gente, hoje, para que vocês entendam o poder da crença, assista esse filme, Os Croods, novamente. Se você não assistiu, assista Os Croods, porque é legal, você vai entender o poder das crenças. A crença, ela pode ser limitante, como ela pode ser fortalecedora. Nesse filme, divertido, que dá pra você assistir com seus filhos, você vai entender o quanto uma crença pode limitar toda a nossa vida. E talvez você diga, não, Rodrigo, é fatores externos que estão dando meus resultados, é culpa do Bolsonaro, é culpa dos presidentes que foram no Brasil. Não. Todo resultado que a gente tem é baseado na nossa crença. Porque se eu acredito, eu faço. Se eu não acredito, eu não faço. Talvez você tenha ideias boas para empreender. Talvez você tenha ideias super criativas que poderiam mudar todo o seu destino e o destino da sua família. Mas como você não tem uma crença fortalecedora e você alimenta mais suas crenças limitantes, o medo de dar errado, o medo de ser julgado pelas pessoas, e o seu cérebro entende isso como dor, e a todo momento o nosso cérebro quer se afastar da dor e querer coisas que geram mais prazer. Como você não sabe dominar essas duas forças principais, dor e prazer, o que acontece? Você sempre pega o caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil, Rodrigo? Ficar parado, não fazer, não ir em direção do que você acredita, porque você tem medo de dar errado. Você alimenta mais o seu medo, você tem medo que as pessoas te julguem se dar errado. Aí você nunca vive uma vida extraordinária, tudo baseado na sua crença, porque tudo vai ser conforme você acredita. Então, a pergunta do Zé foi muito boa aqui. O que você acha sobre a psicologia na criação dos filhos é essencial. E os seus filhos, eles vão acreditar em tudo que você falar. Então, você, pai, mãe, fale palavras de bênção para ele. Elogie o esforço também. Porque se você só elogiar os ganhos dele, pode ser que no futuro ele comece a trapacear só para manter esse status com você. Então você como pai deve elogiar o esforço de ele ter conseguido uma nota boa, o esforço de ele ter aprendido a pular corda, você deve elogiar o esforço de ele ter aprendido a andar de bicicleta, porque ele vai entender assim, opa, o meu pai falou que eu me esforcei bastante, então eu consegui pular corda. Ou seja, tudo que eu quiser na vida
vai exigir o meu esforço. Porque se talvez você, pai, se você não sabe disso, se você elogiar só os ganhos do seu filho, filho, você foi bem na escola, que bom. Pode ser que ele comece a trapacear você no futuro só para manter esse status. Então você deve elogiar o esforço da criança e o ganho que ela teve com aquele esforço. Assim ela vai entender que por trás de cada conquista existe um esforço. E nesse filme aqui vai falar muito sobre crenças. Você vai ver de uma forma muito divertida o poder de uma crença. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Espero que essa live tenha ajudado vocês. Assista esse filme aí. Se você assistiu, assista de novo. E começa agora a pegar a mentalidade do pai super protetor, que falava para os filhos, não vamos sair da caverna à noite que nós vamos morrer. Era uma crença que ele tinha. Só que quando a filha dele desobedeceu o pai, foi à noite e ela viu que sobreviveu, ela quebrou aquela crença. Ou seja, ela expandiu suas referências. Ela percebeu que as referências do pai eram muito limitadas e que ela não morreu. O que acontece? Eles começaram a se libertar de várias crenças e começaram a liberar sua criatividade. E assim viver uma vida mais abundante. Tá bom, gente? Espero do fundo do coração ter ajudado vocês. Assista esse filme, super divertido. Assista com seus filhos, se você tem filhos. Ou assista você e perceba o quanto uma crença pode te limitar. Tá bom? Esse é o poder das crenças. Lembrando que pequenas atitudes transformam o mundo e juntos somos mais fortes. Até amanhã.